O murmúrio aveludado do Rolls-Royce ecoava pela estrada de gravilha, quebrando a quietude habitual do Vale da Esperança. Uma garoa fina, quase uma névoa, transformava a paisagem numa aguarela de verdes e cinzas, de onde o lar de Santa Luzia emergia, imponente e melancólico como um velho guardião esquecido pelo tempo. Dona Isabel Santos pousou a pilha de uniformes que estava a dobrar, quando o som invulgar se infiltrou pelas paredes desbotadas do seu escritório. Em 20 anos como diretora, aprendera que visitas inesperadas raramente traziam boas notícias. Através da janela riscada pela chuva, observou um homem alto sair do banco de trás. O seu cabelo grisalho e o fato impecável pareciam absurdamente deslocados naquele cenário rural. O motorista apressou-se com um guarda-chuva, mas o passageiro dispensou-o com um gesto casual, preferindo sentir a garoa no rosto, enquanto os seus olhos vagueavam pela fachada gasta do orfanato. O ranger da porta principal reverberou pelos corredores, seguido de passos apressados no soalho de madeira maltratado. Beatriz, uma das adolescentes, apareceu sem fôlego à porta do escritório, com os seus olhos castanhos arregalados de excitação. Dona Isabel, o senhor João Ricardo de Albuquerque está aqui. O bilionário. Isabel sentiu o coração falhar uma batida. João Ricardo de Albuquerque, o filantropo que andava a transformar instituições por todo o país. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto alisava o avental gasto, ciente das manchas de tempo que nenhuma lixívia conseguia mais esconder. No hall de entrada, onde a tinta a descascar contava histórias de décadas passadas, João Ricardo esperava com uma serenidade que contrastava com a sua reputação de magnata dos negócios. Os seus olhos azuis, surpreendentemente gentis, estudavam com interesse genuíno as velhas fotografias nas paredes, registros de gerações de crianças que um dia chamaram aquele lugar o seu lar. Senhor Albuquerque conseguiu dizer: Isabel, estendendo a mão. Que surpresa! Por favor, chame-me João Ricardo, respondeu ele com um sorriso que suavizou as linhas do seu rosto. Espero não estar a interromper o seu dia. Um baque repentino no andar de cima fez minúsculas partículas de pó dançar na luz fraca que entrava pelas janelas. João Ricardo olhou para cima, curioso, enquanto Isabel suspirava. As crianças estão no recreio, explicou ela, sentindo o calor subir-lhe pelo pescoço. As nossas instalações têm os seus desafios. Entendo, comentou João Ricardo, o seu olhar a seguir uma fenda que se estendia pela parede como um rio num mapa antigo. Importa-se de me mostrar o lugar? Enquanto caminhavam pelos corredores estreitos, o contraste entre o fato italiano de João Ricardo e o ambiente ao seu redor não podia ser mais evidente. Crianças curiosas espreitavam pelas portas das salas de aula, sussurrando entre si sobre o visitante misterioso. Um grupo de rapazes tentou, sem sucesso, esconder um jogo de troca de cromos atrás das costas. Na biblioteca improvisada, livros gastos equilibravam-se precariamente em prateleiras tortas, mantidos juntos por anos de cuidado e improvisação. João Ricardo parou em frente a uma cópia especialmente antiga de O Príncipezinho, as suas páginas amareladas, presas por fita cola e esperança. Sabe, Isabel, começou ele, folheando gentilmente o livro, quando eu tinha 12 anos, vivi num lugar muito parecido com este. Isabel, que estava prestes a pedir desculpa pelo estado da biblioteca, fechou a boca, surpreendida. Era um orfanato em Bragança, continuou ele, colocando o livro cuidadosamente de volta. Aprendi a ler com esta mesma história. Engraçado como a vida nos traz de volta, não é? Uma bola de futebol maltratada interrompeu o momento, rolando até aos seus pés. André, um menino de 8 anos com um penso no joelho, veio a correr, parando abruptamente ao notar o visitante. Desculpe, Dona Isabel ofegou ele, olhando entre ela e João Ricardo. João Ricardo ajoelhou-se, pegando na bola. Tu jogas? André acenou timidamente. Todos os dias. Mas o campo está cheio de buracos. E quantos são vocês?
Perguntou João Ricardo, girando a bola nas mãos com uma habilidade surpreendente. Temos 30 crianças neste momento, respondeu Isabel, observando a interação com crescente interesse. Cada uma tem a sua própria história, os seus próprios sonhos. O André está aqui há 2 anos. É o nosso marcador oficial. Na cozinha, onde panelas velhas recolhiam gotas de água do teto gotejante, João Ricardo parou. O seu olhar vagueou pelo lugar com uma intensidade diferente, como se fizesse cálculos mentais. Dona Maria José, a cozinheira, mexia um grande tacho de sopa, o vapor a embaciar-lhe os óculos enquanto tentava disfarçar a sua curiosidade sobre o ilustre visitante. Isabel disse finalmente João Ricardo, a sua voz carregando um peso que não existia antes. Acho que precisamos de falar sobre o futuro do lar de Santa Luzia. O som do riso das crianças entrava pela janela partida, temporariamente coberta com plástico, enquanto Isabel agarrava as costas de uma cadeira gasta, o seu coração a acelerar com possibilidades que não ousava nomear. Nos últimos anos, começou ele, tirando um envelope do casaco. Tenho tentado devolver à sociedade o que ela me deu. Construí hospitais, financiei pesquisas. Fez uma pausa, olhando pela janela, onde André celebrava um golo improvável. Mas algo sempre pareceu faltar. Algo mais pessoal. Isabel olhou para o envelope que ele pousou na mesa. O papel creme com o logótipo dourado da Fundação Albuquerque, parecendo surreal naquela cozinha simples. O que fez aqui Isabel, com tão pouco? Ele acenou com a mão, indicando não apenas a cozinha, mas todo o orfanato é extraordinário. A velha sineta tocou, anunciando o fim do recreio, o seu som ecoando pelos corredores como um chamado de volta à realidade. Mas para Isabel Santos, ali de pé na cozinha com João Ricardo de Albuquerque, a realidade estava a começar a parecer mais o início de algo. Algo novo, algo que poderia mudar tudo. A porta traseira do orfanato abria-se para um mundo de risos e gritos alegres. O pátio, apesar da sua relva irregular e brinquedos gastos, vibrava com a energia contagiante das crianças. João Ricardo piscou os olhos algumas vezes, deixando-os adaptar-se à luminosidade súbita após os corredores escuros. Esta é a nossa área de recreio, explicou Isabel, desviando-se de uma corda de saltar que cortava o ar. Não é muito, mas as crianças encontram sempre uma maneira de transformar qualquer espaço num parque de diversões. João Ricardo sorriu, observando um grupo animado a jogar ao berlinde à sombra de um velho carvalho. O seu olhar varreu o terreno irregular, notando os diferentes grupos de crianças. Alguns rapazes a jogar futebol com mochilas como balizas, raparigas mais velhas a entrançar o cabelo umas das outras num banco de madeira a descascar, um pequeno círculo a trocar cromos. Foi então que as viu. Num canto do pátio, perto de um baloiço enferrujado, 2 meninas idênticas estavam sentadas na relva. Os seus vestidos amarelos, embora limpos e bem cuidados, pareciam ter visto dias melhores. O cabelo castanho claro, preso em totós perfeitamente simétricos, balançava suavemente com a brisa. Partilhavam um único livro de imagens, virando as páginas com uma sincronicidade quase hipnótica. Isabel chamou João Ricardo suavemente, sem tirar os olhos das meninas. Quem são elas? Isabel seguiu o seu olhar, soltando um suspiro gentil. Sofia e Beatriz. Chegaram há 2 anos. Tinham apenas 1 ano na altura. As gêmeas, como se sentissem que eram o assunto da conversa, levantaram os olhos simultaneamente. Os seus olhares, de um verde profundo e enigmático, encontraram os de João Ricardo por um breve momento antes de voltarem apressadamente para o livro. Elas não costumam brincar com as outras crianças? Perguntou João Ricardo, notando como o espaço ao redor das meninas parecia uma bolha privada, isolada do caos feliz do pátio. Raramente, disse Isabel, ajustando instintivamente o avental. São extremamente tímidas. No início, mal conseguíamos separá-las para o banho. Com o tempo, aprenderam a confiar em mim
e na de Maria José, mas... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras, é como se tivessem o seu próprio mundo, sabe? Um mundo que é só delas. João Ricardo acenou lentamente, sentindo algo inexplicável puxá-lo na direção das meninas. Era como se uma força magnética invisível o atraísse para aquele canto do pátio. "Posso?" perguntou ele, gesticulando subtilmente na direção das gêmeas. Isabel hesitou por um momento. "Pode tentar, mas não se surpreenda se elas..." Antes que ela pudesse terminar, João Ricardo já estava a caminhar na direção das meninas, os seus passos deliberadamente lentos e gentis. À medida que se aproximava, conseguia ouvir um murmúrio tênue. As gêmeas sussurravam as palavras do livro em uníssono, as suas vozes tão sincronizadas quanto os seus movimentos. "Olá", disse ele suavemente, parando a alguns passos de distância. "Esse é um livro muito interessante que tem aí." As meninas congelaram, as suas pequenas mãos a apertar as bordas do livro. Por alguns segundos, apenas os sons das outras crianças a brincar preencheram o ar. Então, muito lentamente, duas cabeças ergueram-se em perfeita sincronia. "É sobre borboletas", sussurrou uma delas, tão baixo que João Ricardo teve de se inclinar para ouvir. "Elas mudam de cor", acrescentou a outra, a sua voz idêntica à da irmã. João Ricardo sorriu, sentando-se cuidadosamente na relva, mantendo uma distância respeitosa. "Sabem, eu também gosto muito de borboletas." Ele arregaçou ligeiramente a manga do fato, revelando um relógio de pulso com um mostrador peculiar. "Olhem." Os olhos das gêmeas arregalaram-se ligeiramente. No mostrador do relógio, uma delicada borboleta de esmalte azul marcava os segundos, as suas asas a baterem suavemente a cada movimento. "Está a voar", sussurrou a Sofia. Ou seria a Beatriz, inclinando-se para a frente quase imperceptivelmente. "Ah, sério?" perguntou a outra, libertando-se um pouco da sua timidez. João Ricardo tirou o relógio do pulso, fazendo movimentos deliberadamente lentos. "Gostariam de ver mais de perto?" As meninas trocaram um olhar, uma conversa silenciosa a passar entre elas. Após um momento que pareceu uma eternidade, aproximaram-se, ainda juntas. "Podem segurá-lo se quiserem", ofereceu João Ricardo, estendendo o relógio com a palma da mão aberta. "É mágico, sabem? Dizem que se pedirmos um desejo, enquanto a borboleta bate as asas 3 vezes, ele realiza-se." Um brilho de curiosidade atravessou os olhos verdes das gêmeas. Num movimento perfeitamente coordenado, moveram-se juntas, as suas pequenas mãos a tocar as bordas do relógio ao mesmo tempo. "Como podemos saber qual de nós é qual?" Isabel, que observava a cena com fascínio, ouviu uma das meninas perguntar. João Ricardo sorriu, inclinando-se como se partilhasse um segredo. "Bem, eu tenho um palpite." Tu apontou gentilmente para a da esquerda, deve ser a Sofia. E tu, virando-se para a da direita, a Beatriz. "Estou certo?" As meninas ofegaram de surpresa, os seus olhos a arregalarem-se como 2 luas cheias. "Como é que sabia?" perguntaram em uníssono. João Ricardo piscou o olho, conspirador. Magia. Tal como a borboleta no relógio. Um sorriso tímido, o primeiro que Isabel via nelas em semanas, começou a formar-se nos cantos dos lábios das gêmeas. Elas aproximaram-se um pouco mais, ainda a segurar o relógio entre elas. "Podemos pedir um desejo?" perguntou Beatriz, a sua voz ligeiramente mais confiante agora. "Juntas", acrescentou Sofia, olhando para a irmã. "Claro que podem", respondeu João Ricardo, observando como as meninas fecharam os olhos instantaneamente, as suas cabeças encostadas uma na outra, enquanto esperavam por 3 batidas das asas da borboleta. Isabel, ainda de pé a alguns passos de distância, sentiu algo quente e úmido escorrer-lhe pela bochecha. Em 20 anos a dirigir o orfanato, raramente vira uma conexão tão instantânea e profunda. Havia algo na maneira como João Ricardo interagia com as gêmeas, uma bondade inerente que ia além da mera simpatia.
A velha sineta tocou, anunciando o fim do recreio. As outras crianças começaram a voltar para dentro, mas, pela primeira vez, desde que chegaram ao orfanato, Sofia e Beatriz não foram as primeiras a levantar-se. Permaneceram sentadas, absorvidas pelo relógio mágico e pelo homem que, em questão de minutos, encontrara um caminho para o seu mundo privado. "Temos de ir?" perguntou Sofia, uma nota de tristeza na sua voz. "Vai levar a borboleta embora?" acrescentou Beatriz, a sua pequena mão ainda a segurar cuidadosamente o relógio. João Ricardo olhou para Isabel, que acenou discretamente. Depois sorriu para as gêmeas. "Que tal deixarmos a borboleta descansar aqui por um tempo? Posso voltar amanhã para ver se ela ajudou o vosso desejo a tornar-se realidade." Os olhos das meninas brilharam com uma nova esperança, e pela primeira vez, desde que chegaram ao orfanato, levantaram-se sem pressa, as suas pequenas mãos a procurar instintivamente as de João Ricardo, enquanto caminhavam de volta para o edifício. Isabel observou o trio afastar-se, notando como as gêmeas, sempre tão fechadas no seu próprio mundo, pareciam agora ter aberto espaço para outra pessoa. O envelope da Fundação Albuquerque, ainda na mesa da cozinha, parecia carregar um significado ainda mais profundo agora. O sol do fim da tarde filtrava-se pelas janelas empoeiradas da sala de estar do orfanato, criando padrões dourados no chão de madeira gasto. João Ricardo observava as gêmeas a brincar com o seu relógio, os seus movimentos ainda perfeitamente sincronizados, como uma dança que praticavam há anos. Foi quando Sofia inclinou a cabeça, concentrada em mostrar algo no mostrador do relógio à sua irmã, e ele viu. Ali, parcialmente escondido atrás da sua orelha esquerda, havia um pequeno sinal de nascença em forma de crescente. O mundo ao redor de João Ricardo pareceu congelar, os sons do orfanato desvanecendo-se num zumbido distante. Lisboa, 1992. "Olha, querido", sussurrou Catarina, embalando a bebé Mariana nos braços. "Ela tem o teu sinal." Os seus dedos gentis acariciaram o minúsculo crescente atrás da orelha da bebé. "Igual ao da tua mãe." João Ricardo inclinou-se sobre o berço, o seu coração a transbordar de amor enquanto observava a sua filha recém-nascida. O sinal de nascença, uma característica passada de geração em geração na sua família, parecia brilhar suavemente na luz do quarto do bebê. "Senhor Albuquerque, está tudo bem?" A voz de Isabel trouxe-o de volta ao presente. As suas mãos tremiam, e ele percebeu que se tinha encostado à parede sem se dar conta. As gêmeas observavam-no com olhos curiosos e preocupados. Isabel conseguiu ele dizer: "A sua voz rouca, precisamos de falar em privado." Isabel acenou, reconhecendo a mudança dramática no seu comportamento. "Meninas, por que não mostram o relógio a Dém Maria José? Tenho a certeza de que ela vai adorar ver a borboleta mágica." As gêmeas hesitaram por um momento, mas anos de rotina e obediência venceram. Levantaram-se em sincronia, ainda a segurar o relógio como um tesouro precioso, e saíram silenciosamente da sala. Assim que a porta se fechou, João Ricardo desabou num cadeirão gasto. As gêmeas começou ele, passando os dedos pelo cabelo grisalho. "Como é que elas chegaram aqui?" Isabel sentou-se na cadeira em frente, as suas mãos a alisar inquietamente o avental. "Foi numa noite chuvosa, há 2 anos. Uma assistente social trouxe-as. Disse que tinham sido encontradas abandonadas numa estação de comboios, numa cidade próxima. Havia alguma forma de identificação? Alguma coisa? Apenas uma pequena mochila com algumas roupas e um ursinho de peluche", respondeu Isabel, a sua preocupação crescente evidente ao ver o rosto de João Ricardo ficar pálido. "Senhor Albuquerque, João Ricardo, o que se passa?" "Catarina? Mariana?" A voz de João Ricardo ecoou pela casa vazia. O bilhete na mesa da cozinha, escrito na caligrafia trêmula da sua esposa, dizia apenas: "Lamento muito. Não consigo mais fazer isto." O quarto do bebê estava vazio, o berço ainda feito com lençóis de tema de borboletas.
João Ricardo piscou rapidamente, afastando as memórias que o assaltavam. A minha filha, disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. A Mariana. Tinha 3 meses quando desapareceu com a minha mulher. Isabel tapou a boca com as mãos, a compreensão a nascer-lhe nos olhos. Eu nunca as encontrei, continuou João Ricardo, as lágrimas agora a correrem livremente pelo seu rosto. A polícia disse que provavelmente tinham saído do país. A Catarina tinha família noutro lugar, mas... A sua voz vacilou. Procurei durante anos, contratei investigadores privados. Nada. Um silêncio pesado encheu a sala, quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio de parede e pelos sons abafados de crianças a brincar algures no orfanato. O sinal, disse finalmente João Ricardo, limpando os olhos com as costas da mão. Atrás da orelha da Sofia. É idêntico ao da Mariana. O mesmo que eu tenho. O que a minha mãe tinha. Isabel levantou-se lentamente, atravessando a sala para se sentar ao lado dele. João Ricardo, disse ela suavemente. Você acha que... Não sei, interrompeu ele, a sua voz a tremer. Não me posso permitir ter esperança sem ter a certeza. Mas aquele sinal... Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Preciso de investigar. Discretamente. Se houver a mais pequena hipótese... Um grito de alegria ecoou pelo corredor. Provavelmente, as gêmeas a mostrar o relógio a alguém. O som cortou João Ricardo como uma flecha. Volto amanhã, disse ele, levantando-se com pernas trêmulas. Prometi-lhes que voltaria para ver se o desejo delas se realizou, de qualquer maneira. Isabel acompanhou-o até a porta, observando como os seus ombros, antes eretos e imponentes, pareciam agora carregar o peso do mundo. No Rolls Royce, João Ricardo finalmente permitiu que as suas emoções o dominassem por completo. Soluços profundos abalaram o seu corpo enquanto as imagens se desfocavam na sua mente. A bebé Mariana, a Catarina a embalá-la, a casa vazia, o bilhete na mesa. E agora, as gêmeas, Sofia e Beatriz, com os seus olhos verdes tão parecidos com os de Catarina, e aquele sinal, aquele minúsculo crescente que assombrava os seus sonhos há décadas. Para o hotel, senhor? Perguntou o motorista discretamente. João Ricardo secou os olhos, dando uma última olhada para o orfanato pela janela do carro. No pátio, 2 pequenas figuras em vestidos amarelos acenavam timidamente, ainda a segurar o seu relógio entre elas. Não respondeu ele, a sua voz a encontrar uma nova determinação. Para o escritório do Dr. Mendes. Tenho uma investigação para começar. Enquanto o carro se afastava pela estrada de gravilha, João Ricardo tocou instintivamente no seu próprio sinal de nascença, em forma de crescente atrás da orelha. Após 30 anos à procura de respostas, teria o destino finalmente conduzido-o a elas? E se fosse verdade, como explicaria às meninas que o seu mundo estava prestes a mudar para sempre? A sineta do orfanato soou ao longe, o seu som levado pelo vento como uma promessa de regresso. João Ricardo fechou os olhos, deixando as lágrimas correr livremente. Amanhã seria outro dia e talvez o início de uma nova história. Uma que começou há 3 décadas com uma perda devastadora e que agora, por algum milagre do destino, poderia ter uma segunda oportunidade. A suíte presidencial do Grand Hotel parecia sufocante naquela noite, apesar da sua amplitude e mobiliário luxuoso. João Ricardo afrouxou a gravata com os dedos trêmulos, deixando o casaco cair sobre um cadeirão de couro. O relógio de parede marcava 23h47, mas o sono era a última coisa na sua mente. Serviu-se de um uísque, os cubos de gelo a tilintar contra o cristal como sinos distantes. Os seus olhos vaguearam para a mala aberta no chão, demorando-se na velha pasta de couro que sempre carregava consigo. 20 minutos depois, o conteúdo da pasta estava espalhado pela cama king size. Álbuns de família, documentos amarelados, recortes de jornais. Quinta da Regaleira, Sintra, 2020.
Não podes estar a falar a sério. A voz de Mariana ecoou na sala de jantar, reverberando contra os painéis de mogno. Os seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, brilhavam de raiva. Tenho 25 anos, pai. Não podes controlar a minha vida. João Ricardo bateu com o punho na mesa, fazendo a porcelana fina tremer. Controlar? Estou a tentar proteger-te. Aquele músico não tem nada para oferecer, além de sonhos vazios e promessas de digressões na América do Sul. O Ricardo é mais do que isso, e tu sabes. Ele faz-me feliz. Por que é que isso não é suficiente para ti? Mariana passou as mãos pelo cabelo castanho, um gesto que sempre fazia quando estava frustrada. João Ricardo voltou ao presente, as suas mãos a apertar o copo de uísque. Aquela noite, aquela maldita noite que mudou tudo. Como é que não viu os sinais? Como é que não percebeu que a sua filha estava verdadeiramente apaixonada? Pegou num dos álbuns, as suas páginas pesadas com memórias de tempos mais felizes. Mariana em criança, a sorrir com um dente a menos. Mariana adolescente, orgulhosa no seu uniforme de tênis. Mariana na sua formatura em Coimbra, diploma numa mão e lágrimas de alegria nos olhos. És igual à tua mãe. As palavras saíram da sua boca como veneno. Sempre a escolher o caminho mais difícil, sempre a desafiar o bom senso. O rosto de Mariana ficou pálido. Não te atrevas a mencioná-la. Nunca superaste o facto de ela ter partido, pois não? E agora queres manter-me aqui como se eu fosse a substituta dela. Mariana, eu... Não. Ela recuou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Cansei-me, pai. O Ricardo e eu vamos para o Brasil na próxima semana. Não tentes impedir-me. Uma lágrima caiu na fotografia que João Ricardo segurava, e ele percebeu que estava a chorar. Naquela última fotografia juntos, tirada durante o que parecia ser um almoço de domingo normal, Mariana sorria para a câmera, o cabelo preso num rabo de cavalo casual. E lá estava ele, parcialmente visível atrás da sua orelha, o pequeno sinal de nascença em forma de crescente. Se saíres por aquela porta, dissera ele, a sua voz a tremer de raiva e medo, não te des ao trabalho de voltar. Mariana parou, a mão na maçaneta da porta. Por um momento, o silêncio foi ensurdecedor. Depois, sem olhar para trás, disse, adeus, pai. O som do vidro a estilhaçar-se contra a parede despertou João Ricardo de volta à realidade. Cacos de cristal e uísque manchavam o papel de parede caro, mas ele mal notou. As suas mãos tremiam enquanto pegava no telefone. Doutor Mendes, sei que é tarde, mas preciso dos seus serviços. É sobre a minha filha. Ele levantou-se, caminhando até a janela panorâmica que dava para a cidade adormecida. Algures lá fora, talvez não muito longe, duas pequenas gêmeas dormiam nas suas camas simples no orfanato, inconscientes de como as suas vidas poderiam estar prestes a mudar. Sim, qualquer informação sobre a Mariana Albuquerque nos últimos 5 anos, especialmente qualquer coisa relacionada com o país para onde viajou. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. E também preciso que investigue um músico chamado Ricardo Silva. Não tenho o apelido dele, mas deve ter viajado com ela. Enquanto ouvia a resposta do outro lado, os seus olhos caíram num recorte de jornal amarelado. A manchete anunciava o desaparecimento de Catarina e da bebê Mariana, 3 décadas antes. Ao lado, uma foto mais recente mostrava a sua filha adulta, a sorrir num evento de caridade. Não, doutor, desta vez é diferente. João Ricardo tocou no seu próprio sinal de nascença, sentindo o coração bater mais depressa. Acho que encontrei as minhas netas. O resto da noite arrastou-se como uma eternidade. João Ricardo ficou acordado, a reviver cada momento daquela discussão, cada palavra dura dita, cada oportunidade perdida de dizer desculpa ou amo-te. As fotografias espalhadas na cama contavam a história de uma família desfeita. 2 vezes. Primeiro pela partida de Catarina,
depois pela de Mariana. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o horizonte, João Ricardo ainda estava no seu cadeirão, a segurar a última foto que tinha de Mariana. Os seus dedos traçavam o contorno do seu rosto, tão parecido com o das gêmeas. "Perdoa-me, filha", sussurrou ele no silêncio do quarto. "Por favor, deixa-me consertar as coisas." O dia estava a nascer, trazendo consigo a promessa de respostas e, talvez, de redenção. Em apenas algumas horas, ele voltaria ao orfanato, como prometera às gêmeas. Mas agora, a visita carregava um peso diferente. Já não se tratava apenas de filantropia ou de duas meninas solitárias que o tinham cativado. Tratava-se de segundas oportunidades, de família, de amor. João Ricardo levantou-se e dirigiu-se à casa de banho para se preparar para um novo dia. No espelho, os seus olhos vermelhos e o rosto vincado pela insônia contavam a história das suas batalhas internas. Mas havia algo mais ali também: determinação. "Vou encontrar-te, Mariana", prometeu ele ao seu reflexo. "E desta vez não te vou deixar ir." O sol finalmente irrompeu no horizonte, banhando o quarto numa luz dourada. Algures no hotel, um telefone começou a tocar. Era o Dr. Mendes, com as primeiras informações da investigação. A busca pela verdade estava apenas a começar. O escritório do Dr. Mendes ocupava o último andar de um edifício comercial no centro da cidade. João Ricardo olhava para a cidade a acordar através das grandes janelas, enquanto o detetive estudava as fotos e os documentos espalhados pela sua secretária de mogno. "Portanto, estas são as gêmeas", comentou Mendes, ajustando os seus óculos de aros finos enquanto examinava as fotos do telemóvel que João Ricardo tirara discretamente no dia anterior. "A semelhança é notável, Sr. Albuquerque." João Ricardo virou-se para a secretária, os dedos a tamborilar nervosamente numa chávena de café intocada. "Preciso de respostas, doutor. Rápido. Se houver sequer uma hipótese..." "Começarei imediatamente", interrompeu Mendes gentilmente, os seus anos de experiência evidentes na sua voz calma. "Tenho contactos que podem rastrear os registros de entrada e movimento da Mariana. O nome do músico, Ricardo Silva, também nos dá um ponto de partida. E quanto às gêmeas? Trabalharemos em várias frentes: registros de nascimento, históricos médicos, a assistente social que as trouxe para o orfanato." Mendes fez algumas anotações no seu tablet. "Mas tem de compreender, Sr. Albuquerque, a discrição é vital. Se estas meninas são de facto as suas netas, qualquer movimento súbito pode complicar a situação legal." João Ricardo acenou, verificando o seu relógio, o mesmo que agora tinha um significado especial. "Preciso de voltar ao orfanato. Prometi às meninas." "Mantenha a sua rotina", concordou Mendes. "Deixe a investigação comigo. Ligo-lhe no momento em que tiver alguma informação." A viagem para o orfanato pareceu diferente naquela manhã. João Ricardo observou a paisagem rural com novos olhos, perguntando-se se Mariana teria percorrido aquelas mesmas estradas. O Rolls-Royce estacionou no pátio de Gravilha e, antes que ele pudesse sair, ouviu vozes de crianças a aplaudir. Ele voltou, a borboleta voltou. Sofia e Beatriz correram ao seu encontro, ainda em perfeita sincronia, os seus vestidos azul claros a esvoaçar à sua volta. João Ricardo sentiu o coração apertar ao notar como o sorriso de Beatriz era exatamente como o de Mariana quando era criança. "Bom dia, minhas pequenas", sorriu ele, agachando-se à altura delas. "Como está a nossa amiga mágica?" As gêmeas estenderam cuidadosamente o relógio que tinham guardado em segurança durante toda a noite. "Ela dançou nos nossos sonhos", sussurrou Sofia. "Contou-nos contos de fadas", acrescentou Beatriz, os seus olhos verdes a brilhar de uma forma que fez João Ricardo engolir em seco.
Isabel observava-os da porta, notando como João Ricardo estudava cada movimento das meninas, como os seus olhos seguiam os seus gestos com uma intensidade quase dolorosa. Aproximou-se lentamente do grupo. Senhor Albuquerque, é bom vê-lo novamente. Isabel ele endireitou-se, recuperando a compostura. Podemos falar sobre aquelas melhorias que discutimos ontem? No seu escritório, Isabel abriu o envelope que João Ricardo lhe entregou. Os seus olhos arregalaram-se com o valor do cheque. Isto é incrivelmente generoso. Quero que comece pelo pátio, disse João Ricardo, a sua voz profissional, mas cheia de emoção. As crianças merecem um lugar seguro para brincar. E talvez, hesitou, possamos começar por renovar os dormitórios também. O quarto das gêmeas tem umas infiltrações particularmente más, mencionou Isabel casualmente, observando a reação de João Ricardo. Conte-me mais sobre quando elas chegaram, pediu ele, tentando parecer casual. Deve ter sido uma noite memorável. Isabel recostou-se na cadeira, pensativa. Chovia a potes. A Dom Maria José tinha acabado de fazer chocolate quente para as crianças. A assistente social, Helena, creio eu, parecia exausta. Ela disse que as meninas foram encontradas na estação central apenas com uma mochila roxa. Roxa? Interrompeu João Ricardo bruscamente. Com borboletas bordadas? Isabel franziu o sobrolho. Sim. Como é que sabia? João Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, as gêmeas brincavam com outras crianças, embora ainda mantivessem a sua pequena bolha. A Mariana tinha uma igual, murmurou ele, quase para si mesmo. Levava-a para todo o lado na faculdade. O resto do dia passou num piscar de olhos. João Ricardo alternava entre observar as gêmeas a brincar e ter conversas aparentemente casuais com o pessoal. Cada nova informação parecia confirmar as suas suspeitas. A maneira como Sofia enrugava o nariz quando sorria, idêntica à de Mariana. A maneira como Beatriz inclinava a cabeça quando se concentrava, um gesto que a sua filha fazia a toda a hora. Às 5 da tarde, quando a sineta anunciou o jantar, as gêmeas despediram-se relutantemente de João Ricardo. Volta amanhã? Perguntou Sofia, segurando um lado do relógio. Para contar mais histórias? Acrescentou Beatriz, segurando o outro lado. Claro que sim, prometeu ele, resistindo ao impulso de as abraçar. A borboleta ainda tem muitos segredos para partilhar. Enquanto o Rolls Royce se afastava, Isabel observava da janela do seu escritório. Algo estava a acontecer, algo maior do que simples caridade. A maneira como João Ricardo olhava para as gêmeas, como as suas mãos tremiam ligeiramente quando elas estavam perto, como os seus olhos se enchiam de lágrimas ao observá-las a brincar. O seu telemóvel vibrou no bolso, exatamente quando o carro desapareceu na curva. Senhor Albuquerque? A voz do Dr. Mendes soava urgente. Encontramos algo. A assistente social, Helena Martins, foi localizada. E há mais. Descobrimos registros de uma Mariana Albuquerque a entrar no país há 5 anos, acompanhada por um músico chamado Ricardo Silva. João Ricardo sentiu o coração parar por um momento. E depois? Instalaram-se na cidade por um tempo. A Mariana deu aulas de inglês durante algum tempo. Depois, há cerca de 3 anos, ela aparece nos registros de um hospital privado, na maternidade. O mundo pareceu girar em torno de João Ricardo, a sua mão a apertar o telefone com força. Continue. Senhor Albuquerque. Mendes fez uma pausa dramática, ela deu à luz gêmeas. O Dr. Mendes espalhou uma série de fotografias e documentos pela sua secretária de escritório. O amanhecer mal começava a colorir o céu, mas João Ricardo já lá estava, com os olhos vermelhos de outra noite sem dormir. A Mariana chegou a este país em setembro de 2020, começou Mendes, apontando para um registro de imigração. Com o Ricardo Silva. Instalaram-se primeiro numa cidade mais pequena, onde a banda dele tinha alguns concertos. João Ricardo pegou numa foto desbotada de um bar.
Num palco improvisado, um grupo de músicos tocava, e entre eles, ele reconheceu o homem que a sua filha tinha escolhido. Cabelo escuro, guitarra na mão, um sorriso fácil. Chamava-se O Canto Aconchegante, explicou Mendes. A Mariana dava aulas de inglês durante o dia e ajudava no bar à noite. Os funcionários adoravam-na. Diziam que ela cantava o tempo todo enquanto trabalhava. Para com isso, pai! Mariana, adolescente, ria a dançar pela cozinha. A minha voz não é assim tão má. Pior, brincava João Ricardo, fingindo tapar os ouvidos enquanto ela cantarolava uma melodia dos Beatles. Senhor Albuquerque? A voz de Mendes trouxe-o de volta. Está tudo bem? Continue, murmurou João Ricardo, a garganta apertada com as memórias. Ficaram nessa cidade durante 8 meses. Depois disso, seguiram os concertos da banda, mudando-se de cidade em cidade. A Mariana encontrava trabalho em todos os lugares, escolas de inglês, cafés, até uma livraria. João Ricardo examinou os registros de emprego, o coração pesado. Mariana, uma licenciada de Coimbra, a servir mesas e a dar aulas particulares. A sua princesa, que poderia ter assumido a vice-presidência da Albuquerque Enterprises, a levar uma vida nômada de cidade em cidade. Na capital, as coisas mudaram, continuou Mendes, o seu tom a tornar-se mais sombrio. A banda conseguiu um contrato mais estável e a Mariana começou a trabalhar numa escola internacional. Parecia que estavam finalmente a assentar. Então o quê? O Ricardo morreu. Mendes deslizou um recorte de jornal pela secretária. Um acidente de mota. A Mariana estava grávida de 4 meses. João Ricardo fechou os olhos, uma onda de náusea a atingi-lo. A sua filha, sozinha, grávida, num país estrangeiro. E ele não fazia a mínima ideia. Ela mudou-se para uma cidade mais pequena. Depois disso, continuou Mendes suavemente. Arranjou um emprego numa escola local. As gêmeas nasceram lá. E depois? João Ricardo mal conseguia falar. O rasto torna-se turvo. Há registros que a colocam numa cidade a cerca de 50 quilômetros do orfanato, há cerca de 3 anos. Ela trabalhava num café chamado a Pastelaria Santo Antônio. João Ricardo levantou-se de repente. Quero ir lá, agora mesmo. A Pastelaria Santo Antônio era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira rústica e o aroma persistente de café acabado de moer. A dona, uma mulher de cabelo grisalho chamada Dona Carmo, reconheceu imediatamente a foto de Mariana. Ah, a Mariana! Uma rapariga tão doce. Os seus olhos iluminaram-se em reconhecimento. Chegou aqui com 2 meninas lindas, idênticas. Trabalhava muito, sabe? Sempre a sorrir, sempre a cantar para as pequenas. O que lhe aconteceu? Perguntou João Ricardo, a voz a tremer. Ficou aqui cerca de 3 meses. Depois... Bem, ela parecia preocupada com alguma coisa. Ou com alguém. Dona Carmo franziu o sobrolho, tentando recordar. Um dia, simplesmente não apareceu para trabalhar. Deixou apenas um bilhete de agradecimento. Nunca mais a vi. João Ricardo voltou para o carro, sentindo o peso de cada nova revelação. Mariana estivera tão perto, a lutar, a sobreviver, a criar as suas filhas sozinha. E onde estava ele? Trancado na sua mansão em Sintra, demasiado amargo para sequer tentar encontrá-la. Mais tarde, naquela tarde, ele voltou ao orfanato. Sofia e Beatriz brincavam no pátio recém-renovado, o seu riso a ecoar pelo ar. Ele observou-as com novos olhos, vendo Mariana em cada gesto, em cada expressão. Avô João! Gritaram elas em uníssono quando o viram, e o seu coração quase parou. Foi a primeira vez que o chamaram assim, provavelmente apenas a copiar a forma como outras crianças se dirigiam a visitantes mais velhos, mas o título atingiu-o como um raio. Olha o que desenhamos! Sofia estendeu um papel coberto de borboletas coloridas. São mágicas, como a do teu relógio, explicou Beatriz, os seus olhos verdes, os olhos de Mariana, a brilhar de excitação.
João Ricardo ajoelhou-se na relva, ignorando o custo do seu fato italiano, deixando as meninas mostrarem-lhe cada detalhe do seu desenho. Cada borboleta tinha uma história, cada cor um significado especial. A nossa mãe gostava de borboletas também, disse Sofia casualmente, e João Ricardo congelou. Sim, concordou Beatriz. Ela dizia sempre que eram mensageiras de magia. Lembram-se dela? Perguntou João Ricardo suavemente, o coração a martelar no peito. As gêmeas trocaram um olhar, aquela comunicação silenciosa, tão natural para elas. Às vezes, sussurrou Sofia. Quando dormimos, ela costumava cantar, acrescentou Beatriz. Sempre a cantar. Here Comes the Sun, terminou João Ricardo num sussurro. As meninas arregalaram os olhos. Conhece? Sim, respondeu ele, as lágrimas a correrem-lhe livremente pelas bochechas. Sim, conheço. Naquela noite, depois de deixar o orfanato, João Ricardo passou horas no seu quarto de hotel, a rever cada documento, cada foto, cada pista da jornada de Mariana. Uma história de coragem, resiliência e amor desdobrou-se diante dele. A sua filha, a lutar para sobreviver, para proteger os seus bebés, para construir uma vida longe do controle sufocante que ele uma vez tentara impor. O seu telefone tocou pouco antes da meia-noite. Era Mendes. Encontrei a assistente social, a Helena. Ela concordou em encontrar-se conosco amanhã. Uma pausa. Senhor Albuquerque, ela diz que tem algo importante para nos dizer. Algo sobre a noite em que deixou as gêmeas no orfanato. João Ricardo olhou para o desenho das borboletas que as meninas lhe tinham dado, agora colado na parede do hotel. Amanhã, então, respondeu ele, determinação na sua voz. Vou descobrir o que te aconteceu, Mariana, e vou consertar tudo. Prometo. A sala de reuniões do Hospital de Santa Maria parecia demasiado pequena para conter o peso das palavras suspensas no ar. João Ricardo sentou-se rigidamente numa das cadeiras de plástico, enquanto o Dr. Mendes folheava os registros médicos com a administradora-chefe do hospital, a doutora Beatriz Miller. Os registros confirmam, disse a doutora Miller suavemente, ajustando os óculos. Mariana Albuquerque foi admitida a 15 de março de 2022, apresentando complicações graves na sua gravidez de gêmeas. João Ricardo pegou na pasta que lhe entregaram com as mãos trêmulas. A foto de Mariana no processo médico atingiu-o como um soco. O seu rosto estava mais magro, mas os seus olhos, os mesmos olhos verdes que ele via agora em Sofia e Beatriz, ainda brilhavam com determinação. Ela chegou sozinha, continuou a médica, o seu tom profissional a mal conseguir mascarar a sua compaixão. Estava a ficar numa pensão próxima. A dona trouxe-a para cá quando ela começou a ter convulsões. Pai, a voz de Mariana ecoou na sua memória daquela última chamada telefônica, há 5 anos. Sei que não aprovas as minhas escolhas, mas... Ele tinha desligado. Simplesmente desligado. Senhor Albuquerque, o Dr. Mendes tocou-lhe gentilmente no ombro. Quer fazer uma pausa? João Ricardo abanou a cabeça, engolindo o nó na garganta. Continue. A doutora Miller abriu outro ficheiro no seu computador. A Mariana desenvolveu pré-eclâmpsia grave. Tentamos estabilizá-la, mas... Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, as gêmeas tiveram de nascer prematuramente. As páginas seguintes do relatório médico desfocaram-se diante dos olhos de João Ricardo. Palavras como hemorragia, complicações pós-parto e paragem cardíaca saltavam-lhe à vista como acusações. Ela... João Ricardo não conseguiu terminar a frase. A Mariana aguentou o suficiente para ver as suas filhas, disse a doutora Miller suavemente. Deu-lhes o nome de Sofia e Beatriz. Conseguiu segurá-las por alguns minutos e depois... João Ricardo levantou-se abruptamente, cambaleando até a janela. Lá fora, a vida continuava normalmente. Médicos a atravessar apressadamente o parque de estacionamento, famílias a entrar e a sair, ambulâncias a chegar. Como? Como podia o mundo continuar a girar quando a sua filha, quando a Mariana...
Os bebés estiveram na unidade de cuidados intensivos neonatais. Durante 2 semanas, a voz da médica parecia muito distante. Eram pequenas, mas fortes. Como a mãe. Havia uma carta, acrescentou o Dr. Mendes gentilmente. A Mariana deixou-a com a enfermeira-chefe, caso algo acontecesse. Um envelope amarelado foi colocado sobre a mesa. João Ricardo reconheceu instantaneamente a caligrafia de Mariana, a mesma caligrafia que outrora lhe deixava bilhetes a dizer «Amo-te» no seu escritório quando era criança. Querido pai, se estás a ler isto, significa que não fui forte o suficiente. Lamento muito por tudo. Pelos anos de silêncio, pela minha teimosia, por não ter voltado quando o Ricardo morreu. As minhas filhas vão precisar de ti agora. Sei que ainda tens amor para dar, pai. Eu vi-o, mesmo nos nossos momentos mais difíceis. Por favor, encontra-as. Cuida delas. Ama-as como me amaste a mim. Elas são especiais, pai. A Sofia tem aquele mesmo sinal de nascença, sabes? Aquele que corre na nossa família. E a Beatriz, ela enruga o nariz, exatamente como a mãe costumava fazer quando sorria. Perdoa-me por não ter sido a filha que querias, mas sabe que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixei de te amar. Mariana. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel. João Ricardo mal registou, enquanto a doutora Miller explicava como o sistema tinha acabado por colocar as gêmeas no orfanato, como as autoridades tinham tentado localizar qualquer família, sem sucesso. Senhor Albuquerque, o Dr. Mendes trouxe-o de volta ao presente, a outra coisa que precisa de ver. Um vídeo de segurança do hospital começou a passar no computador da doutora Miller. A data era de há 3 anos. Na filmagem a preto e branco, Mariana estava sentada numa cadeira de rodas no jardim do hospital, as mãos a repousar protetoramente sobre a sua barriga proeminente. Ela cantarolava algo, o rosto sereno apesar dos sinais óbvios de fadiga. O áudio é fraco, comentou a médica, mas a enfermeira disse que era sempre a mesma canção. Here Comes the Sun, sussurrou João Ricardo, a mesma melodia que ele costumava cantar-lhe na hora de dormir quando ela era pequena. A mesma canção que as gêmeas tinham mencionado. O resto do dia passou num piscar de olhos. João Ricardo vagueou pelos corredores do hospital, parando no jardim onde Mariana estivera no vídeo. Sentou-se no mesmo banco, imaginando a sua filha ali, sozinha, a carregar os seus bebés, a cantar para eles até ao fim. Quando finalmente regressou ao orfanato, o sol estava a pôr-se. Sofia e Beatriz brincavam no novo parque infantil que a sua doação tinha tornado possível, o seu riso a ecoar no pátio como música. "Avô João!" gritaram elas quando o viram, correndo na sua direção. Desta vez, João Ricardo não conseguiu conter as lágrimas ao abraçá-las. Os seus narizes enrugados quando sorriam, o sinal de nascença atrás da orelha da Sofia, a maneira como Beatriz inclinava a cabeça. Cada detalhe era uma ponte entre o passado e o presente, a perda e a esperança. "Conta-nos outra história sobre a borboleta mágica", pediu Sofia. "Aquela sobre encontrar o caminho para casa", acrescentou Beatriz. João Ricardo segurou as suas pequenas mãos, sentindo o peso de 3 gerações de amor, perda e redenção. "Claro, minhas pequenas", respondeu ele, a sua voz a quebrar. "Contar-vos-ei todas as histórias do mundo." Naquela noite, sentado no seu quarto de hotel, João Ricardo releu a carta de Mariana dezenas de vezes. Cada palavra parecia uma faca no seu coração, mas também um bálsamo. A sua filha tinha-o perdoado. Tinha-lhe confiado a coisa mais preciosa da sua vida. Ele pegou no telefone, marcando um número familiar. "Dr. Castro, é o João Ricardo de Albuquerque. Preciso que prepare toda a papelada para um processo de adoção." "Sim. Encontrei as minhas netas." E desta vez, olhou ele para a foto de Mariana na sua carteira. "Desta vez, não vou perder um único momento precioso." Lá fora, a lua brilhava sobre a cidade adormecida, e algures lá fora,
João Ricardo tinha a certeza. Mariana estava a sorrir. O sol mal tinha nascido quando João Ricardo chegou ao orfanato na manhã seguinte. Sentou-se num dos bancos do pátio renovado, a observar o orvalho brilhar na relva recém-cortada. Nas suas mãos, um velho álbum de fotos parecia pesado como chumbo. Pai, olha, consegui. Mariana, de 5 anos, pedalava na sua primeira bicicleta sem rodinhas, o seu cabelo castanho a voar ao vento, o seu sorriso radiante de orgulho. Estou a ver, princesa. És incrível. O som de pequenos passos trouxe-o de volta. Sofia e Beatriz atravessavam o pátio em direção ao refeitório para o pequeno almoço, os seus totós a balançar em uníssono perfeito. Ao vê-lo, os seus rostos iluminaram-se. Avô João! Exclamaram em uníssono, correndo para ele. Vieste tomar o pequeno almoço conosco? O seu coração apertou-se com o título que elas tinham adotado tão naturalmente. Se ao menos soubessem o quão certas estavam. Claro que sim, respondeu ele, guardando discretamente o álbum. Se a Dom Maria José não se importar, claro. No refeitório movimentado, João Ricardo observou as gêmeas a comerem os seus cereais. Sofia separava cuidadosamente os pedaços de fruta coloridos, tal como Mariana costumava fazer. Beatriz soprava para o seu leite quente com a mesma expressão concentrada que a sua filha tinha quando estudava para os exames. Pai, estás a exagerar. Mariana, adolescente, revirava os olhos, mas estava a sorrir. É só uma festa do pijama. Nunca se é demasiado cauteloso com a segurança da minha princesa, respondia ele, verificando 3 vezes os números de emergência. Avô João? A pequena voz de Beatriz cortou os seus pensamentos. Por quê? Por que estás a chorar? Ele não se tinha apercebido de que as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Às vezes, disse ele suavemente, os adultos também choram quando estão felizes. Isabel observava da porta do refeitório, a preocupação a vincar-lhe a testa. Depois do pequeno almoço, quando as meninas foram para suas aulas, ela chamou João Ricardo ao seu escritório. Senhor Albuquerque, começou ela hesitantemente. Tenho notado que tem passado muito tempo aqui, especialmente com as gêmeas. João Ricardo respirou fundo. Era hora de partilhar, pelo menos, parte da verdade. Isabel, disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente, preciso de lhe dizer uma coisa. Algo sobre a minha filha, a Mariana. Nas 2 horas seguintes, João Ricardo contou a sua história. Falou da sua última discussão, dos anos de silêncio, da descoberta devastadora no hospital. Mostrou-lhe a carta de Mariana, as suas mãos a tremer enquanto lhe passava o papel, gasto de tanto ser lido. Meu Deus, sussurrou Isabel, com lágrimas nos olhos. Então, são minhas netas, terminou João Ricardo, a voz a quebrar. As minhas únicas netas, e eu nem sabia que existiam até agora. Isabel levantou-se e foi até a janela. Lá fora, no pátio, as gêmeas brincavam durante o recreio, os seus vestidos idênticos a esvoaçar na brisa. Elas cantam, disse ela suavemente. Todas as noites antes de dormir. Sempre a mesma canção. Here Comes the Sun, murmurou João Ricardo, um soluço a prender-se-lhe na garganta. Pai, esta canção é nossa. Mariana, de 6 anos, declarou seriamente. Promete que será sempre a nossa canção. Prometo, princesa. Para sempre. Quero adotá-las, declarou João Ricardo, a sua voz a ganhar força pela primeira vez naquela manhã. Dar-lhes o lar que a Mariana queria que elas tivessem. A família que ela... A sua voz vacilou e Isabel pousou uma mão reconfortante no seu ombro. João Ricardo, disse ela gentilmente, usando o seu primeiro nome pela primeira vez, não é assim tão simples. Há procedimentos legais, avaliações psicológicas, períodos de adaptação. Farei o que for preciso, interrompeu ele, determinado. Já perdi tempo demais. Perdi a Mariana. Não vou perder mais um momento com elas. Um grito de deleite atravessou a janela.
Sofia tinha acabado de fazer uma cambalhota na relva, com Beatriz a aplaudir com entusiasmo. Olha para elas, sussurrou João Ricardo, mais para si mesmo do que para Isabel. Estão tão cheias de vida, de alegria, mesmo depois de tudo o que passaram, tal como a Mariana. Não podes controlar tudo, pai. As últimas palavras de Mariana ecoaram na sua mente. A vida não é uma das tuas empresas. Não cometerei os mesmos erros, disse ele em voz alta. Desta vez será diferente. Isabel suspirou, tirando uma pasta de uma gaveta. Vou dar-lhe os contactos dos assistentes sociais responsáveis pelo caso delas. Mas, João Ricardo, ela hesitou, tem de ter a certeza. Estas meninas já perderam tanto. Elas não podem perder mais ninguém. João Ricardo acenou, os olhos fixos nas gêmeas a brincar lá fora. Sofia estava agora a tentar ensinar Beatriz a fazer cambalhotas, as suas gargalhadas a misturarem-se com o canto dos pássaros. A Mariana pediu-me para cuidar delas, disse ele, tocando no bolso onde guardava a carta dela. Foi o seu último desejo, o seu último ato de amor e perdão. Naquela tarde, sentado no novo baloiço do parque infantil, com uma gêmea de cada lado, João Ricardo ouvia atentamente enquanto elas lhe contavam o seu dia. E depois a professora disse que eu desenhei as nuvens mais bonitas da turma, exclamou Sofia. Mas as minhas árvores ganharam estrelas de ouro, acrescentou Beatriz. Pai, olha, tive um excelente a artes. Uma Mariana mais jovem, radiante, a mostrar um desenho da família. A professora disse que eu tenho talento. Vocês as duas são muito talentosas, sorriu João Ricardo, engolindo o nó na garganta. Tal como... Parou, percebendo que quase dissera demais. Mas as meninas não notaram, já distraídas por um grupo de borboletas que passava. Avô João? Perguntou Sofia de repente, a sua voz séria. Vais continuar a voltar, não vais? Para sempre, acrescentou Beatriz, os seus olhos, os olhos de Mariana, fixos nele. João Ricardo sentiu o coração partir-se e remendar-se ao mesmo tempo. Sim, minhas pequenas, prometeu ele, a sua voz firme apesar das lágrimas. Estarei sempre aqui, sempre. Naquela noite, depois de as gêmeas terem ido dormir, João Ricardo permaneceu no pátio do orfanato, a observar as estrelas a aparecerem, uma a uma, no céu. O álbum de fotos estava aberto no seu colo, a última fotografia que tirara com Mariana, a refletir-se ao luar. Perdoa-me, filha, sussurrou ele para a noite. Perdoa este velho tolo que demorou tanto tempo a perceber o que realmente importa. Uma brisa suave agitou as páginas do álbum e, por um momento, João Ricardo poderia jurar que ouviu o riso de Mariana misturado com o vento. Lá dentro, através da janela aberta do dormitório, as vozes das gêmeas flutuavam suavemente. Here comes the sun. Du, 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 du. João Ricardo sorriu por entre as lágrimas. Talvez algumas canções estivessem mesmo destinadas a ecoar através das gerações. Talvez algumas histórias merecessem verdadeiramente uma segunda oportunidade. Pegando no seu telefone, digitou uma mensagem para a sua advogada. Inicie o processo de adoção. Estou pronto. As estrelas agora brilhavam mais intensamente, como se aprovassem a sua decisão. Algures lá fora, João Ricardo tinha a certeza. Mariana também estava a sorrir. O escritório de advocacia da doutora Sofia Castro era silencioso, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado. João Ricardo observava enquanto ela estudava os resultados do teste de ADN, os seus olhos experientes a percorrer os números e gráficos que confirmavam o que o seu coração já sabia. 99,999% de certeza, anunciou ela, ajustando os óculos. Sofia e Beatriz são, sem sombra de dúvida, as suas netas biológicas. João Ricardo fechou os olhos por um momento, deixando a confirmação científica assentar.
O teste discreto, amostras de cabelo recolhidas durante uma das suas brincadeiras, transformara a sua certeza emocional num facto documentado. E agora? A sua voz soou rouca no silêncio. Agora começamos o verdadeiro trabalho, respondeu Sofia Castro, abrindo uma pasta cheia de documentos. As adoções por avós têm as suas nuances. Precisaremos de provar a sua capacidade financeira, estabilidade emocional e a adequação do ambiente doméstico. João Ricardo acenou, a sua mente a vaguear para a Quinta da Regaleira, em Sintra, que já estava a passar por grandes renovações. O antigo quarto de Mariana, intocado há 5 anos, seria transformado num espaço para as gêmeas. Este tom de rosa é perfeito, exclamara uma Mariana adolescente, supervisionando a pintura do seu quarto. Pai, tens de admitir que eu tinha razão. Como sempre, princesa, sorria ele, fingindo não notar as manchas de tinta no seu fato caro. Senhor Albuquerque, a voz da doutora Castro trouxe-o de volta. Está a ouvir? Desculpe, murmurou ele, ajustando a gravata. Estava apenas a recordar. Mais tarde, nesse dia, na sua primeira reunião com a doutora Paula Adams, uma terapeuta recomendada por Sofia Castro, João Ricardo enfrentou os seus medos mais profundos. E se eu lhes falhar, como falhei a Mariana? Sussurrou ele. E se o meu controlo excessivo, a minha rigidez? João Ricardo interrompeu Paula gentilmente. O simples facto de estar aqui, a reconhecer estes padrões, já mostra uma diferença fundamental. No orfanato, mudanças súbitas, mas significativas, estavam a acontecer. Sofia, geralmente a mais reservada das duas, corria agora para ele no momento em que ele chegava. Beatriz apanhara o hábito de guardar desenhos especiais só para ele. Olha, avô João anunciou Beatriz numa tarde, estendendo um quadro colorido. É a nossa família de borboletas. João Ricardo estudou o papel, o coração a apertar-se ao ver 3 borboletas grandes e 2 pequenas, todas de mãos ou asas dadas. És tu, a mamã, a avó e eu e a Sofia, explicou ela, apontando para cada figura. Como sabes da mamã e da avó? Perguntou João Ricardo cuidadosamente. Nós sonhamos, respondeu Sofia, juntando-se a eles. Elas cantam para nós quando dormimos. Em Sintra, a Quinta da Regaleira transformava-se. João Ricardo supervisionava cada detalhe da renovação pessoalmente, determinado a criar um espaço que fosse simultaneamente seguro e mágico. As paredes do quarto delas serão em tons pastel, explicava ele ao decorador. E quero um mural de borboletas aqui. Não, mais coloridas, elas adoram cor. No armário que outrora albergava fatos italianos, havia agora espaço para pequenos vestidos e sapatos minúsculos. A austera biblioteca ganhou toda uma secção de livros infantis. O jardim, antes imaculado, tinha agora recantos escondidos para brincadeiras e exploração. Senhor Albuquerque, comentou o seu mordomo. O Carlos, um dia, observando-o a instalar pessoalmente um baloiço no jardim, nunca o vi tão envolvido num projeto. João Ricardo parou, limpando o suor da testa com a manga da camisa, outra coisa que o velho João Ricardo nunca faria. Desta vez tem de ser perfeito, Carlos. Elas merecem o perfeito. Durante as sessões de terapia, mais medos e inseguranças emergiram. E se elas me odiarem quando souberem toda a verdade? A voz de João Ricardo tremeu. Quando perceberem que eu poderia ter evitado, se não tivesse sido tão orgulhoso. As crianças têm uma capacidade extraordinária de perdoar, tranquilizou a doutora Paula, especialmente quando sentem amor verdadeiro. No orfanato, Isabel notava as mudanças súbitas nas gêmeas. Elas ainda tinham o seu mundo privado, mas agora esse mundo parecia incluir mais uma pessoa. Sabe o que a Sofia me disse ontem? Partilhou Isabel com João Ricardo durante uma das suas visitas. Que, pela primeira vez desde que chegaram, não sonharam com a mãe a chorar. Sonharam com ela a sorrir. O coração de João Ricardo apertou-se. Isso é bom.
É muito bom, sorriu Isabel. As semanas transformaram-se em meses. A papelada da adoção progredia lentamente através do sistema legal. João Ricardo dividia o seu tempo entre Sintra e o orfanato, redesenhando a sua vida em torno das necessidades das suas netas. Uma noite, sentado no escritório de sua casa, leu o último relatório da terapeuta. O Sr. Albuquerque demonstra um progresso notável no seu processo de cura e preparação para a paternidade, avós. A sua dedicação às gêmeas é evidente, assim como o seu compromisso em não repetir os padrões do passado. Recomendo vivamente a continuação do processo de adoção. Ao lado do relatório repousava um novo desenho das gêmeas. Uma casa grande com borboletas por todo o lado, 3 figuras de mãos dadas no jardim. Uma casa nova? Perguntara ele quando lhe a deram. Não, respondera Sofia, com aquela sabedoria inexplicável que as crianças por vezes têm. É uma casa velha, família nova. João Ricardo pegou no telefone, marcando o número de Sofia Castro. Estou pronto, disse ele simplesmente. Vamos finalizar a adoção. Naquela noite, de pé à porta do quarto recém-decorado das gêmeas, João Ricardo permitiu-se imaginar o futuro. Manhãs barulhentas com risos a ecoar por corredores outrora silenciosos. Tardes a fazer os trabalhos de casa na biblioteca. Noites a contar histórias para dormir. Sempre tiveste jeito para contar histórias, pai, ecoou a voz de Mariana na sua memória. Só precisas de aprender a ouvir as histórias dos outros também. Estou a aprender, filha, sussurrou ele para o quarto vazio. Finalmente, estou a aprender. Na sua secretária, a papelada da adoção aguardava as suas assinaturas finais. Ao lado, uma foto recém-emoldurada. Ele e as gêmeas no parque infantil do orfanato, os 3 a sorrir, genuinamente felizes. No reflexo da janela atrás deles, quase se podia vislumbrar uma 4ª figura, a sorrir também. Mas talvez fosse apenas o sol da tarde a brincar com as sombras. Ou talvez, pensou João Ricardo, fosse Mariana a aprovar silenciosamente este novo capítulo que estava prestes a começar. O edifício do Tribunal de Família estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. João Ricardo ajustou a gravata, sentindo a gravidade do momento, enquanto caminhava pelos corredores de mármore em direção ao gabinete da juíza Carmen Rogers. Na sua pasta, os documentos que lhe concediam a custódia oficial de Sofia e Beatriz pareciam pulsar com vida própria. Senhor Albuquerque cumprimentou a juíza, os seus olhos experientes a avaliá-lo por cima dos óculos de aros dourados. Admito que o seu caso me intriga. Não é todos os dias que um CEO milionário decide adotar 2 crianças de 3 anos. São minhas netas, meritíssima, respondeu João Ricardo, a sua voz firme apesar dos nervos. As filhas da Mariana. A hora seguinte foi um exame minucioso da sua vida. Cada decisão, cada escolha, cada momento da sua conturbada relação com Mariana foi trazido à luz e escrutinado. O senhor reconhece, perguntou a juíza a certa altura, que o seu historial de comportamento controlador para com a sua filha levanta algumas preocupações? João Ricardo sentiu a ferroada, mas manteve-se firme. Reconheço, meritíssima. É por isso que tenho estado em terapia há meses, para compreender os meus erros e evitar repeti-los. No orfanato, entretanto, a doutora Maria Peabody, a psicóloga nomeada pelo tribunal, conduzia a sua primeira sessão com as gêmeas. A sala de jogos fora convertida num escritório temporário, com papel e lápis de cera espalhados por uma mesa baixa. Falem-me do avô João, pediu ela suavemente, observando as meninas a desenhar. Ele tem uma borboleta mágica, respondeu Sofia, sem hesitar, concentrada no seu desenho. Que conta histórias, acrescentou Beatriz, escolhendo cuidadosamente um lápis azul. E como se sentem quando ele está por perto? As gêmeas trocaram um dos seus olhares sincronizados antes de responderem em uníssono. Seguras? Na sala ao lado, Isabel aguardava a sua vez para prestar declarações.
Quando foi chamada, a sua voz tremeu de emoção ao descrever a transformação que testemunhara. No início, eu estava desconfiada, admitiu. Mas ver como ele interage com elas, como se preocupa não apenas com o seu bem-estar físico, mas com os seus sentimentos, medos e sonhos. É como se o João Ricardo de Albuquerque se tivesse tornado uma pessoa completamente diferente. A manhã estendeu-se pela tarde, preenchida com mais entrevistas e questionários. João Ricardo forneceu documentos intermináveis sobre a sua situação financeira e planos futuros para as meninas. O senhor compreende, explicou o Dr. Ricardo Adams. O assistente social que criar 2 crianças pequenas exigirá mudanças significativas na sua rotina. Já comecei a fazer essas mudanças, respondeu João Ricardo, mostrando fotos da quinta renovada. Estou gradualmente a afastar-me da liderança do dia a dia da Albuquerque Enterprises. A minha prioridade agora são a Sofia e a Beatriz. Quando o sol começou a pôr-se, o primeiro dia de avaliações terminou. João Ricardo estava esgotado, física e emocionalmente, mas ainda tinha mais uma paragem. De volta ao orfanato, encontrou as gêmeas no jardim, a soprar bolhas de sabão que brilhavam na luz do crepúsculo. Ao vê-lo, correram, o seu riso a encher o pátio. — Avô João, olha o que fizemos hoje! Puxaram-no para a sala de artes, onde 2 pinturas idênticas secavam. Uma casa grande com um jardim cheio de borboletas e 3 figuras de mãos dadas. Uma grande, 2 pequenas. É a nossa família, explicou Sofia. A doutora pediu-nos para desenhar o nosso lugar favorito, acrescentou Beatriz. João Ricardo sentiu as lágrimas a formarem-se. É lindo, minhas pequenas. Absolutamente lindo. Naquela noite, enquanto conduzia de volta para o hotel, o seu telefone tocou. Era a sua advogada, Sofia Castro. João Ricardo, temos um problema. Um repórter descobriu o processo de adoção. Está na primeira página do site do Correio da Manhã. Ele suspirou, antecipando as manchetes sensacionalistas. Bilionário João Ricardo de Albuquerque procura adoção controversa. Passado sombrio do magnata e da sua filha desaparecida. Trate disso, Sofia ordenou ele, voltando momentaneamente ao seu antigo tom de CEO. Faça o que for preciso para proteger a privacidade das meninas. No seu quarto de hotel, João Ricardo passou horas a rever os acontecimentos do dia. A TV sem som no canto mostrava manchetes sobre a sua tentativa de adoção. O seu telefone vibrava constantemente com pedidos de comentários de repórteres. Ele tirou a foto mais recente das gêmeas da sua carteira, tirada no domingo anterior no novo parque infantil do orfanato. Os seus sorrisos iguais, tão parecidos com os de Mariana, lembravam-no do que realmente importava. A imprensa será implacável, avisara Sofia. Tem a certeza de que quer ir em frente com isto? Elas são tudo o que me resta da Mariana, respondera ele. A minha oportunidade de consertar as coisas. Desta vez, o seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Isabel com um vídeo. Sofia e Beatriz preparavam-se para ir para a cama, as suas vozes doces a encher o quarto de hotel silencioso. Here comes the sun, do, 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 do. João Ricardo sorriu por entre as lágrimas. A canção que embalara 3 gerações da sua família servia agora de ponte entre o passado e o futuro, a perda e a esperança. Na manhã seguinte, ele enfrentaria mais avaliações, mais perguntas, mais escrutínio. A imprensa continuaria a especular e a tentar transformar a sua história em manchetes sensacionalistas. Nada disso importava. O que importava eram 2 meninas de 3 anos que, de alguma forma, encontraram o caminho de volta para casa. Que, através de uma série de eventos trágicos e milagrosos, lhe estavam a dar uma segunda oportunidade de ser a família que Mariana sempre quis que eles fossem. Ele pegou no telefone uma última vez naquela noite, enviando uma mensagem a Sofia Castro. Marque uma conferência de imprensa para amanhã. Vou contar a nossa história. Nos meus termos.
da maneira que a Mariana quereria. Algures entre a vigília e o sono, João Ricardo poderia jurar que ouviu o riso da sua filha misturado com o bater de asas distante de borboletas. E, pela primeira vez em anos, dormiu em paz, sabendo que estava finalmente no caminho certo. Uma foto das gêmeas repousava na sua mesa de cabeceira, os seus sorrisos iluminados pela luz suave do candeeiro. Ao lado, uma nova adição, a última foto que tirara com Mariana, agora restaurada e emoldurada. Mãe e filhas, embora separadas pelo tempo e pela tragédia, unidas pelo mesmo sorriso, pelo mesmo brilho nos olhos, pela mesma infinita capacidade de amar e perdoar. Boa noite, minhas pequenas, sussurrou ele para o quarto silencioso. Boa noite, Mariana. Amanhã será um novo dia. E desta vez eu vou acertar. Prometo. O escritório de João Ricardo no hotel estava atravancado com papelada, formulários de adoção, registros médicos, avaliações psicológicas. Cada folha representava mais um passo em direção a Sofia e Beatriz. Enquanto organizava uma nova pilha de documentos que Sofia Castro trouxera, as suas mãos encontraram algo diferente. Um envelope de Manila ligeiramente amarelado, com o seu nome escrito na caligrafia inconfundível de Mariana. Sofia chamou ele, a sua voz a tremer. De onde veio isto? A advogada ajustou os óculos, examinando o envelope. Estava entre os documentos do hospital. Aparentemente, a Mariana deixou-o com os seus processos médicos. Com os dedos trêmulos, João Ricardo abriu o envelope. O leve aroma à lavanda, o perfume favorito de Mariana, ainda pairava nas páginas cuidadosamente dobradas. Querido pai, se estás a ler isto, significa que as minhas preocupações se concretizaram. Os médicos dizem que esta é uma gravidez de alto risco e, embora eu esteja a lutar com todas as minhas forças, tenho de estar preparada para todas as possibilidades. Primeiro, preciso que saibas que te perdoo. Perdoo-te pela nossa discussão, por todas as palavras duras, por todas as expectativas que pesavam sobre nós os dois. E peço-te que me perdoes também, por ter partido da maneira que parti, pelo longo silêncio, por não ter sido forte o suficiente para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. João Ricardo teve de parar, as lágrimas a manchar o papel. Através da janela do hotel, o sol da tarde pintava o céu em tons de rosa e dourado, cores que Mariana sempre amara. O Ricardo morreu há 3 meses. Foi tão súbito, tão brutal. Um acidente de mota a caminho de um concerto. Ele nunca soube que eram gêmeas. Costumava brincar que queria uma banda inteira de pequenos músicos, mas que ficaria feliz com qualquer melodia que a vida nos desse. As meninas são especiais, pai. Os médicos já conseguem dizer. São idênticas, mas há mais. Elas têm uma conexão que vai além do físico. Às vezes, quando uma se mexe durante uma ecografia, a outra reage instantaneamente. É como se já tivessem a sua própria linguagem secreta. A carta continuava, detalhando pontos médicos importantes. Sofia nasceria com uma pequena condição cardíaca que exigiria acompanhamento. Beatriz tendia a ter alergias. Ambas mostravam sinais precoces de sinestesia, a capacidade de ver sons em cores, algo que Mariana também experienciava. Há tanto que quero dizer, tantos pedidos, mas o mais importante é este. Se algo me acontecer, quero que cries as minhas filhas. Sei que pode parecer cruel depois de tudo, mas és a única pessoa em quem confio para lhes dar o amor, a educação e as oportunidades que elas merecem. Mas, por favor, pai, aprende com os nossos erros. Deixa-as ser quem elas estão destinadas a ser. A Sofia já está a mostrar sinais de ser a sonhadora, reage mais intensamente à música nos exames. A Beatriz é a protetora. Ela desloca-se sempre como um escudo ao redor da irmã nas ecografias. João Ricardo olhou para as fotos recentes das gêmeas no seu telemóvel. Como podia a Mariana ter previsto a sua personalidade com tanta precisão antes mesmo de nascerem? Tenho alguns pedidos específicos. 1. Mantém-nas juntas, sempre.
O laço delas é especial e vital. 2. Incentiva a sua música, não como uma obrigação, mas como uma forma de expressão. Conta-lhes sobre o Ricardo, sobre o seu talento, a sua bondade, o seu amor pela vida. Mais importante, conta-lhes sobre os nossos erros, sobre como o orgulho e a teimosia podem custar demasiado caro. Há uma conta bancária em nome delas na Caixa Geral de Depósitos. Não é muito, mas poupei cada cêntimo dos meus trabalhos como professora. A palavra passe é a data do nosso último Natal juntos, lembras-te? Quando cantamos canções dos Beatles pela noite dentro e tu finalmente admitiste que Hey Jude era melhor que Mozart. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de João Ricardo. Claro que se lembrava. Foi a última vez que viu Mariana verdadeiramente feliz na sua presença. As meninas mexem-se muito sempre que eu toco guitarra, continuava a carta. O Ricardo deixou a guitarra dele para elas. Está na casa da Den Carmo, juntamente com algumas cassetes que gravamos juntos. Por favor, recupera-a. Faz parte da herança delas. Pai, sei que provavelmente te estás a perguntar por que nunca voltei. Porque nunca te contei sobre a gravidez. A verdade é que tive medo. Não de ti, mas de mim mesma. De não ser forte o suficiente para manter a minha independência, de ceder à pressão e às expectativas novamente. Agora vejo que esse medo nos custou um tempo precioso. Mas talvez o universo tivesse um plano maior. Talvez as minhas filhas sejam a ponte de que precisávamos. A oportunidade de curar velhas feridas e construir algo bonito a partir das nossas peças partidas. João Ricardo teve de parar novamente, as suas mãos a tremer demasiado para segurar o papel. Levantou-se e foi até a janela. Ao longe, conseguia ver o pátio do orfanato, e nele, duas pequenas figuras a correr em perfeita sincronia, vestindo vestidos iguais. Há uma última coisa que precisas de saber. Apesar de tudo, nunca deixei de te amar. Tu és o meu pai. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que afugentou os monstros do meu armário, que cantou Here Comes the Sun em noites de tempestade. Se estás a ler isto, significa que não sobrevivi para criar as minhas filhas. Mas também significa que elas têm a oportunidade de conhecer o avô João, que eu conheci na minha infância, aquele que colocava o amor acima das expectativas, os abraços acima das conquistas. Por favor, pai, ama-as por nós os dois. Ensina-as a voar, mas está lá para as apanhar quando caírem. Mostra-lhes que a família não é sobre perfeição, é sobre perdão e recomeços. Com todo o meu amor, Mariana. PS. As borboletas no jardim da quinta. Nunca as arranques. O Ricardo plantou-as especialmente para mim, dizendo que eram símbolos de transformação. Agora vejo que ele tinha razão. Às vezes, temos de nos quebrar completamente dentro dos nossos casulos antes de podermos voar. João Ricardo permaneceu imóvel por vários minutos depois de terminar a carta. O sol já se tinha posto completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu noturno. Com as mãos trêmulas, pegou no telefone. Isabel, preciso que fique com as meninas por mais 1 hora hoje. Há algo que tenho de fazer. Ele conduziu até a pastelaria Santo Antônio, encontrando D. Carmo exatamente quando ela estava a fechar. A guitarra, disse ele simplesmente. A guitarra do Ricardo. A mulher mais velha sorriu, como se esperasse este momento. Do fundo da loja, trouxe uma caixa de couro gasta. Lá dentro estava uma guitarra clássica gravada com um desenho de borboleta, juntamente com várias cassetes cuidadosamente etiquetadas. De volta ao hotel, João Ricardo ouviu todas as cassetes. A voz de Mariana misturava-se com a de Ricardo em canções sobre amor, esperança e sonhos. Em algumas gravações, ouvia-se Mariana a rir, a falar sobre os bebés, sobre os seus planos para o futuro. Na última cassete, datada de 1 semana antes da sua admissão no hospital, Mariana deixara uma mensagem.
Pai, se estás a ouvir isto, obrigada por amares as minhas meninas. Obrigada por seres o pai que eu sempre soube que podia ser. João Ricardo adormeceu ali mesmo, no sofá do escritório, segurando o testamento de Mariana numa mão e uma foto das gêmeas na outra. Pela primeira vez desde que começara esta jornada, sentiu-se completamente em paz. A sua filha tinha-o perdoado. Mais do que isso, ela tinha-lhe confiado o seu tesouro mais precioso. Amanhã, partilharia o seu testamento com a sua equipa jurídica, mas esta noite era para recordar, para fazer o luto, para curar. Lá fora, no pequeno jardim do hotel, uma borboleta azul pousou brevemente no parapeito da janela, as suas asas a brilhar ao luar, antes de levantar voo em direção às estrelas. A sala do tribunal estava em silêncio enquanto a doutora Regina Summers, a psicóloga nomeada pelo tribunal, apresentava o seu relatório preliminar. João Ricardo sentou-se ereto numa cadeira de madeira, cada palavra a ecoar como um veredito. Embora o Sr. Albuquerque demonstre um afeto genuíno pelas crianças, fez uma pausa, ajustando os óculos, o seu historial com a sua falecida filha, Mariana, levanta preocupações significativas. O padrão de comportamento controlador. João Ricardo fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras de Mariana na sua carta. Como poderia ele explicar que o homem que costumava ser já não existia? Que cada momento com Sofia e Beatriz o mudava um pouco mais? Meritíssima, interveio Sofia Castro, levantando-se. Gostaria de apresentar novos documentos como prova. O testamento de Mariana Albuquerque, declarando explicitamente o seu desejo de que o seu pai crie as meninas. Entretanto, de volta ao orfanato, Isabel conduzia uma sessão delicada com as gêmeas, seguindo a orientação da psicóloga. Estava a ajudá-las a fazer a ponte entre o seu passado e o presente. A vossa mamã, explicou Isabel gentilmente, mostrando-lhes uma foto de uma Mariana mais jovem, era muito especial. E sabem quem é este homem ao lado dela? Avô João! Exclamou Sofia, os seus olhos a brilhar de reconhecimento. Mais novo notou Beatriz, inclinando a cabeça daquela maneira a Mariana. Lá fora do orfanato, os repórteres reuniam-se. A história do bilionário em busca de redenção através das suas netas capturara a imaginação do público. Alguns ofereciam apoio, outros levantavam questões. Todos queriam detalhes. Senhor Albuquerque, chamou um repórter enquanto João Ricardo chegava para a sua visita diária. Qual é a sua resposta às alegações de que a sua idade avançada o impedirá de cuidar adequadamente de duas crianças pequenas? João Ricardo ignorou as câmaras, mas a pergunta permaneceu na sua mente. Aos 60 anos, teria ele a energia para acompanhar duas crianças de 3 anos? As noites sem dormir, as corridas no parque, a constante exigência de atenção? A resposta veio inesperadamente durante o lanche. Sofia derramou o seu sumo e, antes que qualquer adulto pudesse reagir, João Ricardo já estava no chão, a limpar a confusão e a confortar a menina chorosa. Não chores, querida, sussurrou ele, da mesma forma que costumava confortar Mariana. Acidentes acontecem. Não está zangado? Perguntou Beatriz, ajoelhando-se ao lado da irmã. Claro que não. É para isso que serve a família. Para ajudar quando derramamos sumo, para abraçar quando choramos, para rir quando fazemos uma confusão. Da porta, Isabel observava, a tomar notas para o seu relatório ao tribunal. Estes eram os momentos que os documentos oficiais não capturavam. A naturalidade do amor. A sabedoria que só o tempo e o arrependimento podem trazer. Na sessão seguinte do tribunal, a comunidade do orfanato uniu-se. Dém Maria José, a cozinheira, falou de como as gêmeas agora cantavam durante as refeições. A professora de artes mostrou desenhos em que as meninas se representavam sempre, de mãos dadas, com o avô João. Até o jardineiro testemunhou sobre as borboletas que começaram a frequentar o pátio, como se a própria natureza aprovasse esta união.
Mas o mais importante, concluiu Isabel, no seu testemunho, é como as meninas florescem na sua presença. Não é apenas amor, é cura. 3 gerações a encontrar a paz através do perdão e dos recomeços. Os desafios, no entanto, permaneciam. João Ricardo enfrentou longas reuniões com assistentes sociais, explicando como adaptaria a sua vida às necessidades das gêmeas. Mostrou-lhes o quarto que preparara na quinta, agora adornado com borboletas pintadas à mão. Revelou a nova secção infantil da biblioteca, os baloiços no jardim, a área de música com 2 pequenas guitarras, uma para cada menina. A Mariana pediu que a música fizesse parte das suas vidas, explicou ele, mostrando-lhes as cassetes deixadas por Ricardo. Não como uma obrigação, mas como um legado de amor. As semanas transformaram-se em meses. As gêmeas cresceram, o seu laço com João Ricardo a fortalecer-se a cada visita. Agora conheciam fragmentos da sua história, adaptados para a sua jovem compreensão. Sabiam que a sua mãe era um anjo que lhes cantava do céu e que o seu pai tocava guitarra entre as borboletas. "E o avô João?" perguntou um assistente social durante uma das avaliações. "Ele guarda os nossos sorrisos", disse Sofia. "E assusta os nossos medos", acrescentou Beatriz. Na véspera da decisão final, João Ricardo encontrou as meninas invulgarmente quietas durante a sua visita. "O que se passa, minhas pequenas?" perguntou ele, sentando-se entre elas no baloiço. "A dona Isabel disse que amanhã é importante", começou Sofia. "Há uma juíza que vai decidir", hesitou Beatriz. "Se podemos ser uma família a sério, terminaram juntas." João Ricardo sentiu o coração apertar. Como explicar a complexidade da situação a 2 crianças de 3 anos? "Sabem o que eu acho?" disse ele após um momento. "Acho que já somos uma família." Aqui apontou para o seu coração. "Onde conta? A juíza vai apenas colocar isso no papel." As gêmeas sorriram, aninhando-se contra ele. Acima deles, uma borboleta azul, idêntica à do relógio mágico, pousou brevemente no baloiço antes de esvoaçar para o céu alaranjado do fim de tarde. Naquela noite, no seu quarto de hotel, João Ricardo releu o testamento de Mariana uma última vez. Amanhã, a juíza anunciaria a decisão. Amanhã, ele descobriria se poderia honrar o último desejo da sua filha, se poderia oficialmente dar às gêmeas o lar que Mariana sonhara para elas. "Ajuda-me, filha", sussurrou ele para a foto de Mariana na sua secretária. "Ajuda-me a ser o pai que sempre soubeste que eu podia ser." Lá fora, a cidade assentava sob um céu estrelado, e algures entre a vigília e o sono, João Ricardo poderia jurar que ouviu uma voz familiar a cantar suavemente. "Here comes the sun, do, 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 do." A luz da manhã filtrava-se pelos vitrais do Tribunal de Família, pintando o chão em tons suaves, enquanto a juíza Carmen Rogers assinava os papéis finais da adoção. João Ricardo, vestindo o seu melhor fato, escolhido pessoalmente por Sofia e Beatriz, durante uma das suas visitas, mantinha uma mão sobre o testamento de Mariana, agora parte do processo oficial. "Pelo poder que me é conferido pela lei", anunciou a juíza, um leve sorriso nos lábios, "declaro João Ricardo de Albuquerque, o guardião legal de Sofia e Beatriz Albuquerque." As gêmeas, vestidas com vestidos azul claros, bordados com pequenas borboletas, apertaram as mãos uma da outra. Os seus olhos verdes, os olhos de Mariana, brilhavam com uma mistura de excitação e admiração. João Ricardo levantou-se, a sua voz a tremer, enquanto se dirigia ao pequeno grupo presente. "A Mariana, minha filha, escreveu algo que eu gostaria de partilhar hoje", disse ele, desdobrando cuidadosamente uma página do seu testamento. Ela escreveu: "A família não é sobre perfeição, mas sobre perdão e recomeços. Hoje, graças ao seu amor e à sua visão, estamos a ter o nosso recomeço." De volta ao orfanato, a despedida foi agridoce. Isabel organizou uma pequena celebração no pátio,
onde as borboletas que tanto tinham cativado as gêmeas dançavam entre flores recém-plantadas. Terão sempre um lugar aqui, disse Isabel, abraçando-as, e podem visitar-nos sempre que quiserem. Prometes, dona Isabel? Perguntou Sofia. Não te vais esquecer de nós? Acrescentou Beatriz. Como poderia eu? Sorriu Isabel por entre as lágrimas. Vocês mudaram este lugar tanto quanto ele vos mudou a vós. Dom Maria José chegou com um bolo com o tema de borboletas, e em breve o pátio encheu-se de risos e música. João Ricardo observou as meninas a despedirem-se dos seus amigos, o coração a transbordar de amor e gratidão. Deixa-as ser quem elas estão destinadas a ser, ecoavam as palavras de Mariana na sua mente. Sofia, a sonhadora. Beatriz, a protetora. A mudança para a Quinta da Regaleira foi uma aventura em si mesma. As gêmeas percorreram todos os quartos maravilhadas, os seus passos sincronizados a ecoar por corredores que outrora foram tão silenciosos. Olha, Sofia! Exclamou Beatriz ao descobrir o quarto preparado para elas. As borboletas parecem que estão a dançar. O mural que João Ricardo encomendara cobria uma parede inteira, borboletas em tons de azul e dourado que pareciam vivas sob a luz do sol. 2 camas, lado a lado, tal como no orfanato, mas agora com colchas bordadas com os seus nomes. E, num canto especial, guitarras. Sofia correu para os instrumentos. Como as do papá, sussurrou Beatriz, roçando suavemente as cordas. João Ricardo ficou na porta, lembrando-se do pedido de Mariana. Incentiva a sua música, não como uma obrigação, mas como uma forma de expressão. Os dias transformaram-se em semanas e uma nova rotina tomou forma. As manhãs começavam com pequenos almoços especiais preparados pelo Carlos, que descobriu um surpreendente talento para fazer panquecas em forma de borboleta. As tardes eram preenchidas com aulas de música, jogos no jardim e intermináveis contações de histórias. João Ricardo descobriu que cada gêmea tinha a sua própria maneira de procurar conforto. Sofia aninhava-se no seu colo durante as trovoadas, enquanto Beatriz preferia segurar a sua mão e contar histórias à irmã para a distrair. Numa noite, encontrou-as a dormir sobre um velho álbum de fotos de Mariana, agora com um lugar de honra na biblioteca da Quinta. A mamã era tão bonita, dissera Sofia mais cedo, apontando para uma foto de Mariana adolescente. E o sorriso dela parece-se com o nosso, notara Beatriz, reparando na semelhança. Sim, concordou João Ricardo suavemente. E ela amava-vos mais do que tudo no mundo. As aulas de música tornaram-se um momento especial. João Ricardo contratou uma instrutora gentil que compreendia a importância da guitarra na história da família. Em poucos meses, as gêmeas já conseguiam tocar notas simples, as suas pequenas mãos determinadas a honrar o legado musical dos seus pais. Avô João? Chamou Sofia uma noite, enquanto ele as aconchegava. Conta-nos a história da borboleta mágica outra vez. Aquela que envia mensagens para o céu, acrescentou Beatriz. Os seus olhos já pesados de sono. João Ricardo sorriu, pegando no relógio que agora ficava na mesa de cabeceira entre as suas camas. A borboleta azul ainda executava a sua dança eterna, marcando o tempo nesta nova história. Uma história de amor, perda e redenção. Era uma vez, começou ele, uma borboleta muito especial, encarregada de levar o amor entre o céu e a terra. Como de costume, as meninas adormeceram antes de a história terminar. João Ricardo permaneceu sentado entre as suas camas, observando a sua respiração sincronizada, maravilhado com o milagre que Mariana lhe dera. No parapeito da janela, a guitarra de Ricardo repousava silenciosamente, as suas cordas a vibrar ocasionalmente com a brisa da noite, como se tocadas por mãos invisíveis. As cassetes que ele e Mariana tinham gravado faziam agora parte da rotina noturna das meninas, a sua voz gentil a embalá-las para o sono, preservando a memória do seu amor,
João Ricardo caminhou até a janela, olhando para o jardim onde as borboletas noturnas dançavam sob o luar. O testamento de Mariana estava pendurado numa moldura na parede do seu escritório, as suas palavras, um lembrete diário da sua promessa de amar sem limites, de guiar sem controlar, de proteger sem sufocar. Tinhas razão, filha, sussurrou ele para a noite. Às vezes, temos mesmo de nos estilhaçar completamente dentro dos nossos casulos antes de podermos voar. Um ligeiro movimento chamou a sua atenção. Sofia virara-se durante o sono, a sua mão a procurar instintivamente a de Beatriz. Mesmo nos sonhos, o seu laço era inquebrável, extraordinário. João Ricardo voltou para o espaço entre as suas camas, ajustando os cobertores com cuidado. Na parede, as borboletas do mural pareciam brilhar fracamente, como pequenas estrelas terrenas a guardar o sono das meninas. Ele começou a cantarolar suavemente, a melodia que se tornara o hino não oficial desta família. Here comes the sun, du-du-du-du. E ali, no quarto silencioso, iluminado apenas pelo luar, João Ricardo de Albuquerque encontrou finalmente a sua paz. Não era o fim de uma história, mas o início de muitas outras, cada uma escrita com amor, acompanhada por música, adornada com borboletas. Boa noite, minhas pequenas, sussurrou ele. Boa noite, Mariana. Uma última borboleta azul passou pela janela, o seu vôo suave e resoluto, como o amor que unia 3 gerações de uma família que aprendera, através da perda e da redenção, o verdadeiro significado de um recomeço.